Olá, olá pessoal, tudo bem meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, Casos de Condomínio no canal no YouTube da BR Condos, a maior rede de administradoras de condomínios do Brasil. Eu sou Fernando Vilrich, vice-presidente da BR Condos, advogado, síndico e atuando há mais de 20 anos aí nesse mercado, e faço esses vídeos aqui justamente trazendo casos julgados e que são interessantes para o nosso dia a dia da administração condominial. Sempre lembrando que essas decisões judiciais que eu apresento aqui, eu tento buscar sempre decisões do STJ, por ser um tribunal superior, mas também sempre trago aqui eventualmente alguma questão de algum tribunal estadual, Tribunal Regional do Trabalho, porque o dia a dia da administração condominial é assim, a gente tem que beber em diversas fontes e o judiciário é uma delas, certo? Então essas decisões são todas públicas e qualquer pessoa pode consultar ela nos sites dos tribunais e fazer pesquisas a esse respeito, que é uma coisa, inclusive, que eu indico, sugiro que quem trabalha nessa área adquira essa prática de estudar não só em livros, na legislação, mas também nos casos julgados. E hoje eu estou trazendo aqui um caso julgado pelo STJ muito interessante. Por quê? Porque ele aborda essas áreas comuns de condomínios que, em razão da sua estrutura, da sua arquitetura, são utilizadas exclusivamente por algum condômino. Neste caso aqui, é justamente aquela área comum de laje que acabou ficando privativa de um apartamento do primeiro andar. E essa área, mas ninguém consegue usar, a não ser o próprio apartamento do primeiro andar. Para alguma pessoa usar esse apartamento, usar essa área, teria que entrar no apartamento da pessoa, que naturalmente não vai fazer nenhum sentido. Mas essa área ela não se torna, por isso, uma área privativa. Ela é uma área comum de uso exclusivo deste condômino. E isso, ao longo do tempo, em muitos condomínios, gera transtorno, polêmica, assembleia, ação judicial. Pode usar, não pode usar, o que pode fazer, tem que pagar taxa de condomínio, não tem. Então, vamos analisar essa matéria aqui com uma decisão judicial do STJ, que, como eu sempre faço, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E, como sempre faço, também destaco trechos que são interessantes. Então, está aqui um recurso especial do STJ, recente, 2024, e um voto aqui da autoria da ministra Nancy, e vou direto na parte que interessa aqui para contar o caso e explicar como é que ele foi resolvido. Até porque existe aqui um elemento jurídico aplicado que é muito interessante, que é o fenômeno da suppressio. Já vou explicar o que isso significa com a aplicação no dia a dia do condomínio. Então vamos lá. Qual é o contexto? No condomínio, no qual são proprietários o recorrente e as recorridas, é incontroverso que a laje que liga as duas torres do condomínio é uma área comum, como previsto no projeto original, sendo que o acesso é feito exclusivamente pela unidade do réu, circunstância já definida desde a aprovação do projeto do empreendimento, o que inclusive impactou o preço de venda do apartamento. Ou seja, é um prédio grande, duas torres residenciais e uma laje que liga as duas torres, né, no pavimento do primeiro andar de apartamentos. É uma área comum do condomínio, é uma área comum porque ela não está como área privativa na matrícula do imóvel. Mas nenhuma outra pessoa consegue utilizar essa área. Ela é privativa, por assim dizer, de uso exclusivo do apartamento do primeiro andar. E aí, na Assembleia, bem lá no início do condomínio, em 2010, foi aprovado, em caráter excepcional e precário, que a limpeza e a conservação paisagística de toda a laje seria realizada pelo dono do apartamento. Constou ainda que não seria permitida a colocação de imóveis em geral e que as condições de uso deveriam ser realizadas numa futura Assembleia. A decisão foi tomada tendo em consideração que o trânsito de funcionários do condomínio para a manutenção e limpeza do local atrapalhava a intimidade da família. Perfeito, correto. A funcionária do condomínio, faxineira, não tem nada que ficar entrando no apartamento da pessoa para acessar essa área e limpar e fazer manutenção. Então, uma vez que a manutenção também é
particular, o uso também se torna exclusivo dessa área. E então seria o responsável pela limpeza e conservação, portanto, também a utilização. O que ficou, né, assentado numa assembleia, inclusive de forma precária. Por que precária? Porque não é pelo uso contínuo que ele adquire a propriedade, não vai haver uso capião dessa área, ela vai ser sempre, juridicamente, uma área comum do condomínio. Mas o recorrente foi aos poucos, para além das meras atividades de conservação, realizando outras modificações no espaço, inserindo mobília e vasto paisagismo. Ou seja, ele também, ao longo dos anos, foi ampliando, né, essa utilização que havia sido permitida. Deve ter feito um belo paisagismo na área, colocou mobiliário para tornar a área mais aprazível de uso. E é evidente que a conformação dada pelo réu à área configura um espaço de convivência exclusivo da unidade. E, portanto, foi muito além da autorização concedida pela Assembleia em 2010. Ele acabou construindo, né, um espaço que hoje é conhecido no mercado imobiliário como uma unidade garden. Isso até se vende como um diferencial hoje, né? O apartamento do primeiro andar que tem essa área aberta para fora, né, com um verdadeiro quintal paisagístico contíguo ao apartamento, é conhecido hoje como a unidade garden. Só que mais recentemente, em 2021, uma nova assembleia aconteceu para tratar do assunto, onde se manteve aquilo que estava previsto, mas ainda foi autorizada a instalação de um toldo. Ou seja, ele quis começar a ampliar também a estrutura construída, por assim dizer, já colocando uma cobertura, né, rente à fachada nessa área, para que ele pudesse também utilizar a área agora de forma parcialmente coberta. Só que o quórum da Assembleia foi muito pequeno. E aí, alguns condôminos e resignados, né, exigiram aí judicialmente a nulidade dessa decisão e também da de 2010. Dizendo, olha, isso é uma área comum do condomínio, ele não pode fazer esse uso que ele vem fazendo, muito menos colocar o toldo aprovado na última Assembleia. E claro que esses pedidos têm fundamento, porque, em linhas gerais, o Código Civil, né, no 1336, estabelece que é defeso ao condômino, é dever dele não alterar a forma e a cor da fachada, as partes externas, as esquadrias externas. O que já existia na Lei 4591 de 64, e que em ambas as legislações também se estabelece que é proibido, né, ao condômino embaraçar o uso das partes comuns. Ele tem que utilizar as áreas comuns de acordo com a destinação e de forma a não prejudicar o mesmo uso pelos demais. E essas normas, elas têm, numa interpretação teleológica, né, ou seja, qual é a finalidade da norma, para que ela foi criada? Ela foi criada para proteger a segurança, o sossego, a saúde dos demais condôminos e, assim, preservar o conjunto arquitetônico da obra. É o conceito, né, de que não pode haver no condomínio qualquer prejuízo arquitetônico, qualquer dano estético ao projeto. E assim regulamentar o uso dessas áreas e garantir a boa convivência, que é, né, a finalidade do condomínio, que todos consigam viver com qualidade. Nada obstante a necessidade de o condomínio não dificultar o uso das partes comuns do edifício, a jurisprudência dessa corte, do STJ, já flexibilizou essas regras em situações específicas, quando a ocupação exclusiva da área coletiva perdurou por longo período e foi precedida de autorização da Assembleia. De fato, como fundamento no princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente no corolário da suprécio, reconheceu-se a impossibilidade de o condomínio retomar a posse da área sem demonstração de fato novo. Então, olha só, eles estão trazendo aqui o princípio jurídico da suprécio, que é bem pouco conhecido, né, no senso comum, mas que se difere da prescrição e da decadência, né, que é a perda do direito ou a perda do direito de ação por decurso do prazo. A suprécio tem elementos diferentes lastreados no princípio da boa-fé. Tá? E aqui ele traz diversos julgados para mencionar a aplicação desse princípio e eu separei aqui alguns para a gente também fazer a leitura. Vamos ver, nesse outro caso ele diz o seguinte, olha, legítima perspectiva dos proprietários beneficiados, a quem foram conferidos o uso exclusivo da área comum, um terraço, por ocasião da especificação condominial,
cujo exercício prolonga-se por mais de 30 anos, consiste no uso privativo e permanente do terraço, responsabilizando-se tão somente pelas despesas provenientes dessa área, conservação e limpeza, é oriunda do proceder convencional do condomínio que durante longos e seguidos anos reconheceu a suficiência da contraprestação assim exigida, deixando ou renunciando tacitamente de exercer o direito de instituir a pretendida contribuição de ocupação. Esse aqui era um caso em que o condomínio, depois de 30 anos, resolveu achar que tinha que cobrar uma espécie de taxa de condomínio a mais daquele condomínio por ele usar de maneira privativa uma área de terraço que era comum do condomínio. Área de terraço que ninguém utilizava, só ele mesmo. E que a mera manutenção e limpeza não seria suficiente, né? Só que foi julgada improcedente justamente pelo fenômeno da suprécio, ou seja, durante muitos e muitos anos, o condomínio renunciou a esse direito e se satisfez com a contraprestação que era a mera conservação. Logo, não pode agora, né, uma vez criada uma expectativa de não cobrança, simplesmente passar a cobrar. Outro caso, quando diante da área destinada a corredor, que perdeu sua finalidade com a alteração do projeto e veio a ser ocupada com exclusividade por alguns condôminos, com a concordância dos demais, consolidada a situação há mais de 20 anos sobre a área não indispensável à existência do condomínio, é de ser mantido o status quo. Aplicação do princípio da boa-fé, suprécio. Esse aqui é um caso de uma área de corredor que foi assumida por alguns condôminos nos seus corredores. Então não pode depois o condomínio, 20 anos mais tarde, querer refazer, né, a área original do condomínio de forma que se exija que esses condôminos, né, desocupem uma área originalmente comum. No julgamento destes processos, observou-se que, como corolário da boa-fé objetiva, tem-se o Instituto da Suprécio, que inibe a invocação de um direito pelo seu não exercício durante decurso de prazo extenso. A suprécio consiste na situação do direito que, não tendo sido em certas circunstâncias exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo, por, de outra forma, contrariar a boa-fé, ou seja, exercer o direito de recuperar a área depois de muitos e muitos anos tendo sido utilizada sem qualquer prejuízo, chega a contrariar o princípio da boa-fé objetiva. Então, os requisitos da suprécio são esses, né? A inércia do titular do direito subjetivo, ou seja, o condomínio ficar muito, muito tempo sem fazer nada a respeito daquela situação, ou originalmente até ter concordado, e depois, ao longo do tempo, por alguma circunstância posterior, mudança das pessoas do condomínio, alguém resolve achar que aquilo é um problema, né? Só que aí esse decurso do tempo já gerou uma expectativa de que aquele direito, né, não seria mais exigido. E aí isso chega a tornar, no item C ali, uma deslealdade em decorrência do seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação jurídico-contratual. Olha como é interessante o princípio da boa-fé e da suprécio. Assim, a aplicação da suprécio nas hipóteses de detenção exclusiva de área comum do condomínio, quando autorizada pela Assembleia, ainda que de modo precário, porque não concede a propriedade, né, não transforma o respectivo condômino em proprietário da área. Apenas obriga os demais a suportarem passivamente a situação consolidada, que já ocorre há anos e contra a qual não houve oportuna insurgência. Então não pode recuperar a área, não pode exigir que a pessoa desfaça o que fez, não pode passar a cobrar uma taxa por aquilo, se não foi o combinado no início da relação. No mesmo sentido, a suprécio não permite que se amplie o limite daquilo que deve ser suportado pelos demais condôminos, a fim de abarcar situações não consolidadas. Ou seja, mas agora ele foi para uma assembleia e ele queria cobrir a área, né? Não, mas aí cobrir a área não é uma situação consolidada, aí é uma coisa que não se precisa tolerar, né? Então a decisão foi nesse sentido. Quanto ao mérito, tem-se verificada a suprécio em relação à utilização exclusiva da área de uso comum pelo recorrente. Ainda que em 2010 tenha autorizado em caráter excepcional e precário a conservação do espaço pelo condômino, ele foi sendo extrapolado ao longo do tempo, com a instalação do paisagismo e da mobília, mas sem oposição dos demais condôminos em todo esse período, certo?
Logo, uma nova Assembleia, inclusive, confirmou a legitimidade da detenção e autorizou a ampliação do uso do espaço, ainda que com quórum insuficiente. Deve-se destacar que não há prejuízo aos demais condôminos com a manutenção da atual situação, vez que o local, embora seja comum, somente pode ser acessado pela unidade exclusiva do recorrido. Por outro lado, não fica configurada a suppresso em relação à pretensão de alterar a fachada do prédio, com a instalação de um novo toldo, né, uma cobertura elétrica, né, ainda que a situação não esteja, né, consolidada. Então, houve resignação tempestiva dos demais condôminos e não foi obedecido o quórum qualificado para a alteração da fachada. Então, a decisão foi justamente nesse sentido, né? O condômino ele pode continuar com o uso da área, continuar com a mobília, continuar com o paisagismo, porque é uma situação consolidada há muitos e muitos anos, com a qual o condomínio originalmente concordou, o projeto previa essa hipótese. O condomínio, por mais de 20 anos, não se resignou, não exigiu nada diferente, e veio o assunto à tona agora quando ele quis cobrir a área. Então, a decisão foi no sentido de não permitir a cobertura, mas aquilo que já estava consolidado há muitos anos se aplica o princípio jurídico da suppressio, que é decorrente da própria boa-fé objetiva. Então, vocês imaginam, né, a quantidade de condomínios hoje que nós temos, né, com utilizações particulares de determinadas áreas comuns, o que eventualmente se dá pela própria estrutura arquitetônica do empreendimento, não pode, por causa de mudança de entendimento, né, ou aquilo passou a ter um valor para os condôminos que antes não tinha, ou porque mudaram ao longo dos anos, né, os grupos das pessoas condôminas que participam das assembleias, querer revisar esta situação que não foi exigida ao longo de muitos e muitos anos. Ou seja, ele não adquire o direito da propriedade, não é usucapião, mas ele continua tendo agora ter o direito de uso e os outros vão ter que aceitar isso passivamente. Interessante, né? Essa matéria é bem bacana e esse julgado eu achei muito legal para quem atua no dia a dia da administração condominial, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, curtam aí, dê o joinha, compartilhem com quem trabalha com administração condominial e fiquem ligados, porque toda semana tem casos de condomínio aqui no canal do YouTube da BR Condos. Um grande abraço, tchau, tchau.